Irmãos, eu peço permissão para remover essa máscara, porque falar com esse negócio no queixo fica feio, no rosto atrapalha falar, né? A lição número 7, ela vem como sequência da lição anterior, da lição número 6. O tema de hoje é: a Bíblia transforma as pessoas. E eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos presentes: o que é transformação? Me dê um exemplo de transformação, Pastor Samuel. Mudança de vida. Mudança de vida. Muito bem. Mais algum exemplo de transformação, irmãos? Amados, vou dar um exemplo aqui de transformação. Um exemplo da natureza. Pode ser assim? Nós vemos uma lagarta, né? É um bicho repugnante. Muitas mulheres, né, até tem medo das lagartas. Alguns homens também, né? Tem medo das lagartas, né? Mas a lagarta chega a um estágio da vida dela que ela tem duas escolhas: ou ela se encasula ou ela morre. Se ela então resolver se encasular, ela vai ficar um certo período inerte, e nesse período ela fica inerte, acontece uma metamorfose na vida dela. Aquela lagarta, ela se transforma em uma linda borboleta, em que todos passam a admirar. Mas se olharmos para a borboleta antes da metamorfose, nós vemos uma coisa repugnante. Após a mudança que ela fez na vida dela, ela passa a ser admirada, ela passa a ser, né, até mesmo elogiada. E nisso, amado, a transformação na nossa vida acontece do mesmo jeito. Se for pegar a minha vida preguiça, ou a vida de qualquer um dos irmãos, alguém vai olhar e vai falar: mas fulano tinha uma vida toda atrapalhada. O Valboni, eu não acredito que ele é crente hoje. O Samuel, eu não acredito que o Samuel hoje é pastor, porque Samuel era assim, era assim, era assim. Hoje ele é o pastor Samuel. Por quê? Houve uma mudança na vida dele. Eu disse na aula passada que a Bíblia, ela transforma, ela muda o homem. O homem passa a ser escudado na Bíblia, e a sua vida é moldada de acordo com a palavra de Deus. E eu disse também na aula passada, como eu disse, a aula de hoje é uma sequência da aula passada, que muitos aí, né, que não vê a transformação. O importante, irmãos, é nós vermos a transformação. Algumas pessoas, pastor Samuel, quando vê alguém que fazia algo errado, mas fulano de tal era traficante, fulano de tal era bandido, aquela mulher era mulher de vida fácil. E hoje eles dizem que estão escondendo atrás da Bíblia. Não é isso que nós precisamos ouvir dizer? Quantas vezes eu não ouvi dizer: você agora é um dos tais que está escondendo atrás da Bíblia? Eu falava: não, eu estou moldando a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então houve uma mudança, houve uma transformação na vida do pecador. Nós continuamos pecando, irmã Vidalice? Continuamos. Nós somos pecadores como todos os outros. A única diferença que existe entre eu e uma pessoa que não segue a Bíblia é que eu sou um pecador arrependido. Nós somos pecadores arrependidos. Nós pecamos todos os dias. Pecamos com nossos atos, pecamos com nossas palavras. Quantas vezes eu falo alguma coisa que dá vontade de correr atrás, pegar aquela palavra e voltar com ela para dentro? Eu creio que acontece com o pastor Samuel também, né, pastor? Uma palavra que nós falamos, não devemos falar, dá vontade de correr atrás, pega ela e comê-la de novo, porque não era digna de sair dos nossos lábios.
Mas aí a gente vai aos pés do Senhor e o Senhor está pronto a nos perdoar. Não importa qual seja o nosso pecado. O apóstolo João, ele escreveu dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia algum de vós pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas os pecados do mundo todo. Então Jesus, ele é um advogado e ele nos defende diante de Deus. Amém? O nosso textuário, ele vem dizendo para nós que é um dos primeiros versículos que o cristão aprende, né, pastor Samuel? Vamos pôr uma gama aí dos 50 versículos que todo cristão novo convertido aprende. Esse está entre eles, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Vamos parafrasear esse versículo, são várias palavras-chave aqui. A primeira já vem dizendo que a palavra é de Deus. E nós sabemos, se a palavra é de Deus, a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela vai, cumpre aquilo que ela está determinada a fazer. Agora, nós sabemos que ela é viva. O que é uma palavra viva? Pode me responder, pastor Samuel. A palavra viva, podíamos dizer assim, não é morta, mas é uma resposta meio seca, né? A palavra de Deus é viva. Quer dizer, é uma palavra que traz mudança, uma palavra que traz esperança, que traz, o que mais podíamos dizer, viva. Coisa viva não está morta. Está sempre em ação, em evolução. Muito bem, boa resposta. Eu vou completar a resposta do pastor Samuel com João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Olha o que João traz para nós. Irmãos, eu quero aqui fazer um paradigma de Moisés e de João, né? Moisés, quando ele começa lá em Gênesis, ele não mostra o quê? A criação, não é? Como é que ele começa lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí vem, disse Deus, haja luz. E aí prossegue a criação. Passaram-se. Existe aqui uma diferença. Um mostrou a criação. O outro mostrou o Criador. E vem aqui o princípio. Isso quer dizer que a terra não foi criada por acaso. Né? Não foi do Big Bang, da grande explosão que se dizem por aí, né? Moisés ali estava mostrando a criação, como foi criada, né? O cientista diz que a Terra tem 100 bilhões de anos. Pode ser, certo? Mas Deus que criou, certo? Nós sabemos que a idade contada hoje, pelo calendário hebraico, hoje nós estamos vivendo o ano 5.400, eu não sei se é 65 ou 95, né? É 5.465 ou 95, né? Dentro do calendário hebraico. Eu não confio, eu já pesquisei sobre isso, só que hoje, né, em fato, eu não dei uma reolhada hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós sabemos que esse calendário ele começou a ser contado após a queda do homem, certo? Adão no paraíso não ficou uma semana nem duas, não. Agora imagina a quantidade de animais que tem hoje na face da terra, pastor. A quantidade de aves que tem hoje na face da terra. A quantidade de peixes que existem no mar. A quantidade de estrela que existe no céu.
E Adão deu nome a tudo. Tudo. Desde o menor verme até o maior animal, desde a melhor planta da grama rasteira até os cedros, maiores árvores, desde o menor peixe ao maior, Adão deu nome a tudo. E hoje, se a ciência resolver mudar o nome de alguma coisa, eles colocam lá entre parênteses o nome que Adão criou, que Adão deu. Então, teve um bom tempo. Essa data do calendário foi após o pecado do homem. Agora, voltamos para João, que era o nosso foco. João, ele não revela a criação. Ele revela o Criador. Ele diz, no princípio, era o Verbo. O que é o Verbo, irmãos? Palavra. A Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, ele é viva. A palavra, verbo, é palavra. É isso não, pastor Samuel, você falou? Verbo é palavra. Então João começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Oh, glória a Deus! E sem Ele, pastores, nada do que foi feito se fez. Aí vem dizendo lá na frente, nós vimos a sua glória. Então a palavra de Deus é viva. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Então é Jesus que entra no coração do homem. É Jesus que penetra na vida do homem. É Jesus que transforma a vida do homem. Aí vamos na sequência. A palavra é viva. Agora ela também é eficaz. O que é uma coisa eficaz? Existe aí, nosso pastor Samuel, ele já mexeu com elétrica, nem tem uma loja de elétrica ainda? Já tem? Mexe, tem uma loja de elétrica. Existe, eu não entendo muitos componentes elétricos, não sou um eletricista, mas um bom eletricista, ele chega na sua loja, ele escolhe os componentes, para cada fim ele coloca um componente específico, para que ele faça uma instalação em uma casa ou em um prédio, aquela instalação seja o quê? Eficaz. Mas tem aquele cara gambiarreiro. Isso quer dizer que ela vem atender a demanda. Atender a demanda necessária. Necessidade. Né, de acordo com a necessidade. Aí tem aquele cara gambiarreiro. Aí ele chega lá, aqui eu estou precisando puxar um fio, tal. O senhor fala, você vai ter que comprar o fio, é fio 6 ou fio 10 de padrão que puxa agora? Padrão é 6. É 6. 6, 10, 16. É 6, 10, é mais ou menos assim. Primeiro esse fio eu sei que é 6 ou 10, né? Eu mesmo já puxei ele uma vez no padrão de casa. Então eu sei que esse fio é um fio mais grosso. Eu tenho que pegar um fio desse e levar direto no chuveiro. Para quê? Para haver uma economia de energia, né? Porque se eu colocar um fio mais fino, vai superaquecer, a chave vai ficar caindo, e vários fatores. Mas o cara é gambiarreiro. Ele vai falar, não é para mim mesmo, eu não vou morar nessa casa. Ele vai e coloca um fio paralelo, né? Um fio que não tem uma boa consistência. Aí o que vai acontecer? Aquela casa pode pegar dar um curto-circuito e queimar toda a residência. Então uma coisa não é eficaz. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, está dizendo que aquilo que está determinado a ela fazer, ela vai fazer. E fala também na sequência, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E eu pergunto agora para a irmã Clarice, o que é uma espada? Tem uma espada muito famosa aí, o pessoal fala dela muito, uma espada que era fincada na pedra, de certo rei usava, um rei chamado Arthur. Qual que é essa espada? Excalibur. A espada, segundo a lenda, é a espada mais eficaz que já existiu na face da terra.
né? Aquele que empunhava essa espada, né? Que era o rei Arthur, que essa espada ela foi fincada na pedra. Vem lá uma história de um mago chamado Merlin, né? Que ele tinha forjado essa espada de um meteorito que caiu na terra. O metal daquela espada não era da terra, era uma espada que fazia ele se tornar um guerreiro por excelência. Ou seja, qualquer espada que tocasse na Excalibur, ela era quebrada, ela era cortada ao meio. Isso diz a lenda e, segundo alguns historiadores, realmente aconteceu. Eu não vou entender o demérito, né? Foi fora da nossa época, alguém escreveu sobre ele e eles dizem que existiu, né? E que após essa sua morte, a espada foi devolvida para o lago. História, né? Nós pegamos Bíblia. Agora eu quero mostrar uma espada diferente. Nós muitos ouvimos pregar que a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que ela é de dois gumes, porque às vezes eu estou pregando, pastor Samuel, a espada está direcionada ao Senhor e aos ouvintes, e ela também está cortando-me por dentro. Não é isso que nós ouvimos pregar? Eu também já preguei sobre isso. Ela vai e vem. Ela vai e vem. Ela corta para quem está ouvindo e ela corta para quem está falando. Mas a espada é além disso, irmãos. Essa palavra, ela é além. Essa espada, ela determina na minha vida a minha salvação ou a minha condenação. Ela me salva, que através dessa palavra eu vou ser salvo. E através dessa mesma palavra eu posso ser condenado. Por quê? Pergunta aí por quê, irmãos. Olha a sequência do versículo. Ela é de dois gumes, né? Ela penetra até a divisão da alma. O que é alma? Vocês perguntaram sobre alma esses dias, eu já expliquei para vocês, né? Então, o que é alma? Pode responder para elas, pastor Samuel. Esqueci. Alma. É uma pergunta que até hoje para no ar, né? Até a ciência fica em dúvida. A ciência não sabe responder essa pergunta, que é a alma. Uns falam que a alma é o sangue, outros falam que a alma é a consciência, né? E depois que a pessoa morre, a alma dele, a consciência dele ainda fica por algum tempo. Inclusive, existe como é que eu vou dizer, um país que eles não enterram os seus mortos antes de 3 dias. Só depois de 3 dias, porque a alma dele, ela fica... Ela fica rodando e pode voltar. Ela fica vagando e dentro desse período ela volta no corpo e pode reviver. Que dizem que foi o que aconteceu com Jesus. É uma teoria falsa. É uma teoria falsa. Não existe nenhuma comprovação disso. Mas dizem. E até hoje eles acham que a coisa funciona desse jeito, que a alma. Outros ensinam que a alma é o sangue. A Bíblia diz que o sangue é vida, né? Não é alma. Então fica uma pergunta. Muito bem a colocação do senhor. Mas a alma, irmãos, é a sede das nossas emoções e sentimentos. Certo? A alma chora. A alma ri. A alma se diverte. Só que a alma Tem tristeza. Tem tristeza. O próprio Jesus disse que a minha alma está cheia de tristeza. Então a alma é o centro do sentimento, das emoções do ser humano. O corpo é o evóluto, certo? O corpo é apenas um casulo, né, da alma e do espírito. Isso aqui, matéria, corpo, é um casulo. A alma e o espírito são interligados um ao outro. Nada pode separar a alma do espírito, nada, a não ser, é o que o versículo diz, a palavra. Olha o que o versículo diz, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Existe uma separação. Ela separa. Além dela, mais nada separa.
Então, a alma é a minha sede de emoções. Só que a alma também tem desejo, certo? E através do meu desejo da alma, o meu corpo tende a satisfazer os desejos da alma, que é os desejos carnais, os desejos mundanos, os prazeres momentâneos. Agora nós temos também o espírito. O homem é tricotômico. Há quem diz que é dicotômico por aí, mas nós somos espírito, alma e corpo. Há quem diz que é espírito, que é alma e corpo, outros dizem que é espírito e corpo, mas nós somos espírito, alma e corpo. Somos tricotômicos. E nisso, temos também o espírito. E qual que é a função do espírito? Fazer o quê? A vontade de Deus. Certo? Aquele, é o que eu falei agora, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, significa que eu estou fazendo a vontade do Espírito, eu estou fazendo a vontade de Deus. E isso, irmãos, é uma briga constante dentro de nós. Porque a alma, ela tende a fazer os desejos carnais. E o Espírito tende a fazer a vontade de Deus. E às vezes nós estamos em um dilema. Olha, que nem em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, irmãos, eu estou falando isso aqui, pastor. Eu fui visitar uma pessoa essa semana, não vou dizer o nome, mas a pessoa chegou para mim, pessoa toda atrapalhada, eu conversando, explicando, tentando ajudar a pessoa. Ela disse para mim: olha, pastor, a minha fé é igual à fé de Abraão. A minha integridade é igual à integridade de Jó. Eu falei: eu não posso ajudar a senhora em mais nada. Por quê? Eu estava tentando ajudar a mulher que estava em uma situação meio atormentada. Mas no momento que ela falou isso, eu cheguei para ela: olha, eu vou ter que fazer igual Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu falei: não tem como eu ajudar a senhora. Porque a minha fé, ela vacila todo dia. É igual o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 7. Ó miserável homem que eu sou, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Porque nós somos falhos. Há momentos na minha vida que meu espírito está super elevado. E há momentos na minha vida que o meu espírito está subjugado e a alma está crescendo e eu tenho que lutar para não fazer a vontade da carne. Às vezes eu não faço fazendo ação, mas eu faço em pensamento. Até no nosso sonho nós pecamos com nossos desejos carnais. Irmãos, pastor Samuel e eu somos uma geração mais antiga, né, pastor? Na época, os obreiros, os pastores, eles passavam para a igreja uma falsa santidade, Às vezes, ele passava na rua, via você olhando para o que não devia, ou fazendo uma coisa que não devia, ele chegava e te escamava ali, como se ele estivesse um patamar acima. E eu falava: meu Deus, eu quero ser um santo igual o irmão fulano, eu não consigo. Cheguei à maioridade e descobri que todo homem é falho, todo homem é pecador, e a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida, que nós mantemos de pé. É o favor imerecido de Deus na nossa vida que nos mantém de pé na presença dele. Todos nós, todos homens, todos. Mas a graça de Deus na nossa vida é que nos tem avançado. Todos pecaram E destituídos. Sem ninguém. O único foi só Jesus. Então, irmão, nós temos que, primeiro ponto, é reconhecer que nós somos pecadores a cada dia e clamar por perdão, por misericórdia de Deus a cada dia. Certo? Aí o apóstolo Paulo
chegou e falou: "Oh, quão miserável homem que eu sou", né? Aquilo que eu preciso fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Aí essa pessoa chegou para mim: "A minha integridade é melhor que a igual de Jó". Eu falei: "Olha, infelizmente eu não posso te dar, senhora, né? Deus abençoe a sua vida, e o que eu queria fazer, eu não posso, porque a senhora está no patamar além do meu, certo? Porque se a pessoa, ela se auto-justifica, significa que ela não tem arrependimento. Se ela se auto-justifica, ela não clama por misericórdia, e ela nem reconhece o poderio de Cristo na vida dela. Prossigamos. É sobre a espada que eu falei, né? Agora essa espada, irmãos, ela penetra aonde eu nem imagino que ela possa penetrar. Ela penetra, vai até a divisão da alma e do espírito. É o que eu disse, a alma e o espírito são inseparáveis, mas essa palavra vai lá. Ela convence você naquele segredo seu que foi cometido há 500 anos atrás. É coisa que só você sabe. Mas essa palavra vai lá, pastor Samuel, e te convence desse erro. E te mostra que você é pecador e que você precisa de arrepender para receber perdão. Essa palavra, ela vai lá, penetra para discernir os seus pensamentos, até as intenções do seu coração. Essa palavra penetra lá e te convence que as suas intenções estão erradas diante de Deus. Esse é o poder da palavra. Isso, ela abrange a todos. Agora, só que nos versículos anteriores, nós vamos ver lá, do capítulo 12, nos versículos anteriores, se não me engano, no versículo 9, vai estar dizendo: se hoje ouvir a sua voz, né, não endureçais o vosso coração. Vamos ver lá, vamos ver se é o 9 mesmo, né, irmãos? A gente fala assim, às vezes alguém vai conferir, não é? Então vamos ver. Não é esse versículo, não. Aqui está falando sobre repouso. Eu ia falar sobre repouso, acabei falando sobre outra referência, né? Mas o que acontece? Aqui a Bíblia diz, está falando sobre o repouso, sobre o descanso que Deus prometeu ao povo, né? E que nós procuramos entrar neste repouso. Porque se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, que nós não endureçamos o nosso coração, né? Como os filhos de Israel no deserto, né? E a sequência vem da palavra, que ela é viva e eficaz. Olha o versículo 13. E não há criatura alguma é coberta diante dele. Ante todas as coisas estão patentes aos teus olhos e nu aos teus olhos aqueles com quem temos que tratar. Não adianta o homem pensar que consegue esconder de Deus alguma coisa. Por que não? Porque essa palavra, ela é viva e eficaz. E o comentarista também colocou para nós, né, que eu achei muito bem colocado, que na sequência, para a definição que a palavra diz, discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Aí ele vem para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que vai falar sobre os levantes, sobre os conhecimentos, sobre os entendimentos do mundo, o sistema pecaminoso da época. E ele vem dizendo: porque as armas da nossa milícia, vamos parafrasear esse versículo também, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza, destruição de conselho e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, né?
Agora, irmãos, eu quero perguntar, o que é uma fortaleza? O que é uma fortaleza? Pode responder, pastor Samuel. Fortaleza é uma coisa, como é que eu explico? É uma coisa que vai te guardar com segurança. Você vai ter segurança daquilo. Você não tem dúvida. Ele tira suas dúvidas, não deixa... Fulano, isso aí vai cair. Não, não vai cair não. Eu estou aqui debaixo de uma fortaleza. Você está seguro. É por isso que Jesus é a nossa fortaleza, porque nós vamos nos refugiar nele, porque temos segurança. Sabemos que se refugiamos nele, estamos fortalecidos. Se estamos fortalecidos, não estamos sujeitos a cair ou fracassar. Se você está doente e toma um medicamento, você está doente, está, vamos dizer, raquítico, está às vezes até sem condição de andar devido à sua fraqueza. Toma um medicamento para fortalecer, você vai revigorar, você vai voltar ao seu normal, que era antes daquela pandemia, daquela doença. E vai se restabelecer. Vai se restabelecer. Muito bem. Os irmãos, me ajudam a ler alguma referência aqui, né? Alguém lê para nós ali, só para nós entendermos, né? Como a palavra de Deus transforma. Eu vou explicar, eu vou falar a referência para nós ganharmos tempo. Se nós vamos ler em Lucas 8 e vamos ler em Atos capítulo 10, nós vamos ver como essa palavra de Deus transforma, certo? Em Atos capítulo 10, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem, aos nossos olhos, justo, né? Temente a Deus e que se desviava do mal. E Cornélio, ele, uma certa hora, ele fazia suas ofertas, ele fazia suas orações. E um anjo apareceu para ele e disse para ele para ir chamar Pedro, que Pedro tinha para ele palavra de vida eterna, certo? Isto foi dito para ele. Agora lá em Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele curou uma mulher. Essa palavra transformou uma mulher. Essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha 8 demônios. Essa mulher tinha por nome de Maria Madalena, que Jesus havia expulsado, né, 8 demônios. Aí o que acontece? Essa palavra, ela não pega a Clarice, né? Clarice, vou usar você, que é uma jovem íntegra, temente a Deus, que faz suas orações, mas ela também alcança o Valbone. Alcança o Valbone, que era um homem perdido, um homem que não tinha jeito, à margem da sociedade, e transforma nele uma pessoa na palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus, porque ela molda o caráter do homem. E em 1 Pedro 1,23, nós vemos que essa palavra ela é viva. Em 1 Coríntios 2,4, nós vemos que é um espírito de poder, ou seja, o poder da palavra de Deus. Nós vemos também que, agora entrando no campo que nós vamos falar agora, que essa palavra, ela atua no campo da mente. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, ele estava falando aqui sobre o conhecimento do mundo, ou seja, o conhecimento mundano, que nós podemos ver que a sabedoria do mundo, ela é terrenal e diabólica. O apóstolo Tiago escreveu isso para nós, lá no capítulo 3. Lembra nós, Tiago, capítulo 3, versículo 15, irmãos? Alguém abre para nós aí, Tiago, capítulo 3, esse nós vamos ler. E versículo 15. Quem achar pode ler, por favor.
sabedoria que vem do alto, mas é terrenal, animal e diabólica. Assim diz o versículo. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Ela é, vendo de novo, ela é terrenal, ela é animal e ela é diabólica. Voltando para 2 Coríntios 10. Quando o apóstolo fala aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Na minha Bíblia está escrito de fortaleza e sofisma. Vamos aqui entender o que é uma fortaleza. Quando se fala de fortaleza, pastor Samuel deu uma boa colocação. Vamos imaginar aqui, período medieval para trás, né? Quando você chegava em uma cidade, ou mesmo em um castelo, havia-se muralhas, fortaleza. Vamos dar aqui um exemplo. O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, eles encontraram a primeira cidade a ser conquistada, que era Jericó. E Jericó era uma cidade o quê? O que ela era? Murada. E segundo os historiadores, as muralhas de Jericó eram 2 muros paralelos ao outro. E cada um daqueles muros tinham 3 metros, ou seja, era 6 metros. Tanto que acima da muralha as pessoas construíam casa. Tanto que a casa da prostituta Raabe ficava sobre as muralhas da cidade. Não era um puxadinho que ela fazia, não. A casa dela era construída sobre a muralha. A cidade, a parte mais baixa do muro era 9 metros de altura. Era uma fortaleza. Era uma fortaleza, não era? Era uma fortaleza? Ficou em dúvida, irmã Samanta? É uma fortaleza. Havia alguma condição de um bando de soldados que eram recém-formados, eram recrutas, vamos dizer assim, porque há 40 anos atrás todo mundo era escravo. E nos 40 anos ficaram andando no deserto. Fizeram uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali, porque Deus garantia a vitória. Eles não tinham condições de destruir essa cidade. Porque ali existia uma fortaleza. E se você for ler o livro de Josué, você vai dizer que a cidade de Jericó, ela fechou. Ninguém entrava e ninguém saía por causa dos filhos de Israel. Ou seja, automaticamente, quando o povo ficou sabendo que Deus abriu o Jordão e o povo passou, o rei estocou comida de tudo enquanto é jeito dentro da cidade. Para que se ficasse 3, 4, 5 anos ali fechada, o povo ia sobreviver e ter alimentação. A cidade era uma fortaleza. Certo? É isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui. O apóstolo Paulo falou que essa palavra, ela vem para destruir toda a fortaleza, né? Porque nós temos as armas espirituais de Deus na nossa mão. Olha, vamos ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, né? Quais são as armas que nós usamos para lutar? Irmã Samanta, fala uma das armas que nós usamos para lutar, irmã Samanta. Espada. E a espada, irmãos? O interessante da espada, que numa guerra, pastor, é uma arma de defesa e de ataque. Com ela, você se defende do seu inimigo, ela funciona também como escudo. A palavra de Deus é a espada. E ela também é o nosso escudo. As fortalezas de Satanás, o sofisma, quais são? Vamos falar sobre algum deles aqui. Primeiro, o comentarista colocou alguns aqui. Ele colocou ateísmo, relativismo, secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus.
Irmãos, entre essas fortalezas que Satanás usa, eu vou falar sobre uma aqui, senão para nós não tomarmos muito tempo. Vocês podem ver que o comentarista colocou a palavra sofisma, igual está na minha Bíblia. O que é um sofisma? Já ouviu falar aquela meia-verdade, pastor? As pessoas falam meia-verdade? Meia-verdade. Existe uma lei absoluta estabelecida. Vou falar de dois sofismas dentro da Bíblia. Vou falar de dois. Mas nos dias atuais tem muitos usando a palavra de Deus como se fosse verdade, usando pessoas influentes da mídia e das redes sociais. O camarada vai para frente de uma câmera, como nós estamos aqui, lê um texto da palavra de Deus, torce a verdade de Deus em mentira. E o que me entristece, pastor Samuel, é que eu vou olhar quantos mil seguidores o cara tem. Tem 200 mil seguidores, 150 mil seguidores, porque é mentira. Seguir a mentira é mais fácil que seguir a verdade. Alguém me perguntou outro dia, falou para mim, eu fui falar sobre lei para ele, né? Sobre obediência. Ele falou que eu estava equivocado, porque nós somos livres. E uma vez que estamos livres, nós não temos que ser obedientes a nada. Jesus levou a nossa lei, eu levei lá em Hebreus, foi daquele de um amigo. Mas está esquecendo um detalhe: quando muda o sacerdote, muda-se a lei. Então a lei existe, o que não existe mais é a lei mosaica, mas existe a lei de Cristo. E o próprio Jesus falou lá em Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo ainda existe, só que o jugo é suave e o fardo é leve. Agora vamos, primeiro sofisma. A lei estabelecida foi estabelecida por quem? A lei universal estabelecida por Deus. Primeiro ponto: Satanás torceu, e hoje muito crente anda torcendo também, porque a Bíblia diz: errais não conhecer as Escrituras, certo? Quando Deus plantou o jardim do Éden, qual árvore que estava no meio do jardim? Da vida. Muito bem, pastor Samuel é Bíblia. A árvore da vida estava no meio do jardim. Adão e Eva podiam comer dela? Não. Podia? A da vida podia? Podia. É por isso que eles não morriam. Viviam, comiam do fruto da árvore da vida e não morriam. Aí, um belo dia, eu não sei o que seu Adão estava fazendo, mas eu sei que a dona Eva estava sozinha em casa, né? Aí chega um bichinho chamado de serpente e fala para ela assim: olha, é certo? Vamos ler o que Eva falou, o que a serpente falou? Vamos lá em Gênesis 3. Vamos falar, os irmãos ver a torção da palavra de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira. Ora, capítulo 3. A serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: olha o que a serpente diz à mulher. É assim que Deus disse: não come de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Isso aí já é uma torção. A própria Eva já torceu a verdade. E nem tocareis nele. Aí a serpente vem e fala: certamente não morrereis. Deus falou que o dia que eles comessem, eles iam fazer o quê? Morrer. A serpente falou não morrer. Mas no dia, porque Deus sabe, olha, torcendo a verdade de Deus e uma mentira, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ali plantou uma semente no coração de Eva.
E Eva então deixou de ouvir a verdade que Deus tinha dito. O importante, irmão, nós entendemos aqui que Deus ele se revelava para Adão e para Eva todo dia um pouquinho mais. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha e passeava, eu vejo, Deus de mão dada ali com Adão e Eva andando no jardim, se revelando para eles. A serpente vem e torceu toda aquela revelação que Deus tinha dado para Eva em uma mentira e Eva pegou-se na mentira. Isso é um sofisma, é torcer a palavra de Deus, ou transformar a verdade de Deus numa mentira. Outra, nós podemos ver Mateus 4 ou Lucas 4. É a mesma coisa que eles vão dizer assim, não põe palavra na minha boca. Você fala uma coisa, o cara vem e torce. Isso. Mas olha o que aconteceu em Mateus 4. Olha o que Satanás... Vou ler apenas um. Versículo 5. Até o versículo 7. Você pode ler do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver ali 3 torção da palavra de Deus. Eu trouxe uma. Vou pegar uma. Aqui está falando da tentação de Jesus. Jesus, Filho de Deus, Deus, né? Ele veio para nos resgatar. Após ser batizado no batismo de João, o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, tem muita gente falando que esse Espírito que levou Jesus para o deserto é o Espírito do diabo. Não é. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser provado. Foi o Espírito Santo. Tem muita gente falando aí que foi o Espírito do diabo que levou. Cuidado. Quem levou Jesus para ser provado foi o Espírito Santo. Quem te leva a ser provado é o Espírito de Deus. Porque Deus prova aquele a quem ama. E o apóstolo Paulo escreveu aos Timóteo que nós temos que nos apresentar a Deus aprovados, como obreiro, né? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que fazer isso, certo? Agora, existe uma diferença. Eu disse, foi sexta-feira, na congregação lá do Morro, certo? Que existe provação, existe tentação e existe luta. A luta é aquilo que eu procuro com a minha mão. A tentação é quando Deus permite, através da minha desobediência, que o calça curta me atormenta por um tempo. Agora, a provação, ela é de Deus. E eu disse também que durante a provação, o professor está na sala de aula, mas ele está em silêncio. O professor, durante a aula, ele fala, ele explica, ele pega na mão do aluno para escrever direitinho, fazer uma letra mais redondinha, que a minha letra era muito feia, a professora sempre pegava na minha mão quando eu estava na escola, né? Porque eu comecei a escrever com a canhota, e a professora não deixava eu escrever com a mão canhota, me obrigava a escrever com a mão direita. E até hoje minha letra não é bonita com a mão direita. Né? Na época, a professora obrigava. Era umas palmatórias que a gente levava, que o negócio doía. Ô Jesus, meu Deus! Hoje em dia, os alunos que batem os professores, misericórdia, poderiam inverter os valores. Mas os professores, e se você falasse uma coisa contra o professor saía da sala, além de te dar umas varadas, umas palmatórias, e ainda na sua casa ele falava com a sua mãe que seu pai que você tinha feito e você apanhava de novo. Era desse jeito. Não é igual hoje vocês estudam aí que o professor não pode nem chamar sua atenção direito, vocês falam que o professor não... inverteram os valores, né? Hoje inverteram todos os valores, né? Mas olha aqui o que diz a palavra de Deus, irmãos. E o diabo transportou a cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. Ou seja, o diabo, Jesus estava lá no deserto. O diabo pegou Jesus, teletransportou Jesus até Jerusalém, colocou ele em cima do templo, no pináculo do templo, a parte mais alta, e disse para ele assim: olha, se tu és filho de Deus, está escrito, olha, se tu és filho de Deus, está escrito. Não, se tu és filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropecem teus pés em alguma pedra. Ele usou o quê? Ele usou o quê? Ele usou o quê, irmãos?
Sofia. Ele usou parte de uma palavra. E sabe qual palavra é essa que ele usou aqui? Salmo 91. Que muitas pessoas deixam a Bíblia aberta até amarelar a página do Salmo 91 como se fosse um amuleto de proteção contra o diabo, sem saber que o diabo sabe de cor. Ele usou parte. Jesus podia desmascarar ele ali. Não podia? Todos os outros textos que ele fala para Jesus, ele fala, está escrito. A hora que ele fala para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos vão dar ordem a seu respeito para que te guardem, e você nem vai tropeçar seus pés em alguma pedra. Ele torceu a verdade. Ele usou uma parte da verdade, torcendo para induzir Jesus a cometer um erro. Se Jesus não quisesse mostrar para Satanás que ele era filho de Deus, ele ia estribuchar lá embaixo. Mas por que Jesus ia estribuchar? Me pergunta por quê? Por quê? Porque ele está tentando Deus. E está escrito na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Mesmo uma coisa estando escrita, nós não devemos tentar a Deus. Temos que ler, é igual a minha esposa. Quinta-feira ela leu um texto e me pediu uma explicação. Certo? Ela, esposa de pastor, tem que saber mais do que pastor. Né, pastor Samuel? A esposa do senhor tem que saber mais do que o senhor. Mas a minha esposa estava crendo numa heresia. Né? Ela estava crendo numa heresia. E de acordo com a heresia que ela estava crendo, né? Ela estava igual o povo aí que crê que nós já estamos vivendo no milênio. Né? E do texto que ela leu, texto isolado. Aí eu peguei para ela e falei, dá sequência aí mais um pouquinho. Né? Não foi? Ela leu mais um pouquinho. Aí ela, eu falei, eu pensei, não, um texto isolado vira uma heresia. Então nós temos que pegar um texto, se possível volta 3, 4, até o começo do livro e vai até o final, para nós termos o esclarecimento do que está dizendo. Né? Senão nós acabamos nos amarrando. Aí Satanás chega para Jesus, ó irmãos, e fala, está escrito. Quantas vezes não vem um abençoado aí trazendo um sofisma, um ensinamento errôneo da palavra de Deus? Aí chega para você, mas está escrito assim. Aí nós não temos o discernimento de Deus. Nós não conhecemos a espada, o Espírito, que é a palavra de Deus, que é arma de ataque e arma de defesa. Mas Jesus fala o que para Satanás? Jesus também conhecia. Aí Jesus fala com ele aqui, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele pega Jesus, leva Jesus lá para um alto monte, mostra todos os reinos do mundo. Irmão, o diabo tem poder. Ou seja, não existia televisão na época. Não existia. Você já foi no Cine Brasil quando ele funcionava antigamente? Nunca fui. Eu, quando era meus 17, 18 anos, eu fui algumas vezes no Cine Brasil. Era um telão, irmãos, era o maior telão de BH. Né? De ponta a ponta da parede, o teatro, hoje é o teatro da Praça 7. Certo? Era de ponta a ponta. O diabo deve ter feito um telão igual aquele. Vá! Olha o mundo! Mostrou todos os reinos. Eu não vou falar se mostrou essas épocas de hoje. Mas ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra. E falou para Jesus assim, que olha, o negócio é o seguinte. Eu estou cansado dessa briguinha com você aí. Né? Esse Brasil era na Afonso Pena? Na Praça 7 aí. Praça 7, na Praça 7 mesmo. Carijós e Amazonas. Estou me trazendo na memória, parece que eu fui uma vez. Quando era criança. Eu tive 16, 17 anos. Hoje fechou agora, virou, acho que Cine Teatro Brasil. Ficou fechado muitos anos, né? Estou falando que esse era um telão enorme, né? É o que mais gostava de ver. Aí o que acontece? Aí Jesus, ele chega para Jesus e fala, olha, acaba essa briguinha aí, Deus lá do Éden. Faz o seguinte, eu não quero mais um homem não, já peguei almas demais para mim, né? Vamos traduzir em português, né? Tudo isso é meu porque me foi dado. E Jesus não questionou que não foi dado, né? Eu só quero que você prostre e me adore. Aí Jesus mais uma vez fala o quê? Está escrito, irmãos,
está escrito, é conhecer a palavra de Deus. E falar que está escrito e falar o que está escrito. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirá, ou só a Ele prestará um culto. As armas da nossa milícia, irmão, não são carnais. Às vezes eu vou lutar com as armas carnais em uma área espiritual. Não. Quais são as armas? A irmã Samanta falou que é espada, né? Mas não tem umas armas. Efésios 6, versículo 10. Vamos lá só para nós ver as armas, né? Para nós reforçar as nossas armas. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Olha aqui para os irmãos, que armas poderosas que nós temos. Vamos ler o texto todo, né, irmão? Vamos ler para nós entender quais são as nossas armas. Além da fé, além da oração, além da consagração, além do jejum, nós temos algumas armas a mais. Essa aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 12. Não, vamos ler a partir do 10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Né? Aí pergunta, para que eu vou ter que revestir do Senhor? Um diz, eu preciso revestir de toda a armadura de Deus, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Cilada, irmão, é armadilha. Eu sempre falo que é armadilha, né, mano? É uma armadilha. Armadilha é algo que você não vê. Já armou arapuca? Muita. Esparrela. Esparrela, não sei se eu tenho um nome diferente. A gente fazia com pelo de crina de cavalo. Não. A gente pegava uma taubinha, furava ela com prego, vinha, fazia uns lacinhos de crina de cavalo, rabo de cavalo, né? Fazia uns lacinhos, colocava comida ali. Só que você tinha que ficar vigiando. Era o laço, verdadeiro laço do passarinheiro. Quando o passarinho chegava para comer, ou ele ficava preso pelo pé ou pelo pescoço. Ele não imaginava que era uma armadilha. E Satanás às vezes faz isso para nós. Ele diz, primeiro ponto, irmãos, Satanás ele não tem poder sobre o seu pensamento, mas ele faz leitura corporal. Às vezes eu consigo fazer uma leitura corporal de alguém. Eu consigo falar o que a pessoa está sentindo, se ela me fala uma palavra. Você também consegue fazer isso? E Satanás é especialista. Eu posso não falar o que eu quero, o que eu desejo, o que está no meu coração, na minha mente. Mas Satanás fica me observando, eu tenho tempo. Rapaz, Galvão está querendo, é isso. Ele ama a esparrela. Maridos, cuidado com as esparrelas. Esposas, cuidado com as esparrelas. Crentes em geral, jovens, adolescentes e adultos, cuidado com as esparrelas do diabo. O que é isso? Ele faz uma leitura corporal e coloca ali aquilo que vai satisfazer a sua necessidade imediata. Nós só somos tentados para algo que vai satisfazer a nossa necessidade imediata, aquilo que eu estou precisando agora. Eu tenho um amigo que antes de ter Jesus, né, ele tinha uma vida meio atrapalhada, né? Ele, como se diz, ele era matador, vamos falar francamente, né? Ele era matador. E uma certa vez ele estava numa pitimba, desempregado, sem dinheiro, conta chegando. Sabe o que apareceu para ele? Uma oferta. E essa oferta, se ele executasse, ele ia pegar um bom dinheiro. Mas ele percebeu que era armadilha do diabo. E graças a Deus ele foi poupado. O diabo, então, ele olha para o Valgônio, olha para o Samuel, olha para Samanta, olha para José, olha para Maria, olha para Carice, olha para toda a pessoa e fica te fazendo leitura corporal. Aí ele sabe, o Samuel quer isso, o Valgônio quer aquilo. Ele arma a esparrela. Chega, coloca aquilo que eu estou querendo, seja coisas físicas, coisas financeiras, ou coisas sentimentais ou prazerosas momentâneas.
aquilo que te falta, aquilo que você precisa, Ele vai colocar aquilo. Na hora que você pisa, você vai ficar preso pelo pé ou pelo pescoço. Aí, meu amigo e minha amiga, uma vez que você está preso pelo pé e pelo pescoço, de duas coisas acontecem. Ou ele chega e te pega, ou você morre enforcado naquilo. É o que acontece com muito homem de Deus e muita mulher de Deus. Irmãos, vamos lutar contra as astutas ciladas do diabo. E na sequência, todo o conselho, irmãos, o que é isso? Todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha, há 20 anos atrás, pastor Samuel, a nossa maior batalha era o marxismo, né? Você lembra? Que nós brigávamos na escola, né? Nós estávamos estudando ainda, o professor vinha trazendo a teoria da evolução e nós debatíamos que era cada criação, porque Deus criou. Gente, quantos debates já fiz em sala de aula? Quantos debates já fiz? Isso é a Bíblia. Chegava o professor, começava a falar sobre evolução e sobre o falei, então, pastor, professor, para o senhor provar a evolução, me mostra o elo perdido. Por que os outros animais não estão evoluindo? Ah, o macaco é o primo mais doido, por que não existe no dental? Como vocês falam de evolução, e começava a levar na Bíblia, né? Era a nossa batalha, era única. Os homens queriam provar a evolução e nós queremos provar que Deus criou todas as coisas. Mas hoje em dia piorou. Hoje existe, como o comentarista já colocou aqui, existe o relativismo. O ateísmo também já existe desde tempos passados. Que na verdade, irmão, o ateu, ele não é um ateu. Certo? O ateu, ele acredita mais do que nós. Porque para alguém provar que Deus não existe, tem que acreditar mais do que quem acredita que Deus existe. Tem que acreditar. Ele tem que pesquisar mais do que nós que acreditamos. Então o ateu, na verdade, ele acredita, ele só não consegue focar a sua fé em Deus. Isso é fácil de resolver com eles. Aí tem o relativismo, essas teorias que agora, né, que fala tudo é relativo, né? Tudo acontece por um acaso. Não existe uma ordem natural, né? Não existe um criador, é apenas uma energia. Tudo isso, irmãos, são sofismas do diabo. E tem mais. O secularismo, misericórdia, secularismo. O secularismo, infelizmente, entrou dentro da igreja, pastor Samuel. Quando começou a entrar? Nos anos 90. Quando aparece um jogador de futebol e fala, eu sou crente, eu sou cristão. Aí todos os admiradores deles começam a vir para a igreja carregando uma Bíblia e falando que é cristão. Mas não quer mudança de vida. Teve uma mulher aí que já posou para a revista Playboy, pororô. No ano 94, lembro disso até hoje. Eu era mais ou menos, quando eu era mais jovem, né? Eu era mais amigo. Eu era mais ou menos amigo do pastor Márcio Valadão, né? Da família deles. E eu sempre frequentava a igreja deles, gostava deles. Nos anos 84, 95, quando a gente era mais jovem, a gente costumava sair mesmo contra a ordem dos nossos pastores, que eles ficavam bravos com a gente, mas de vez em quando a gente ia numa igreja e outra, hoje é mais tranquilo para fazer isso, né? Uma certa mulher que já tinha sido revista Playboy, tinha agendado para dar um testemunho lá na Batista da Lagoinha, que não era ainda a igreja de hoje, era a igreja menor, lá na rua de trás, e ela chega lá com uma ruma de revista, com ela nua, e queria expor aquilo no altar. Eu tenho que mostrar. A pessoa que às vezes vai dar um testemunho na igreja, eu conheço uma pessoa, e ela também conhece, que essa pessoa tinha uma vida atrapalhada. Eu pastorei a igreja que essa pessoa ia, e essa pessoa virava, mexia, ela ia dar um testemunho e falava da vida dela. E o marido baixava a cabeça. Marido presbítero da igreja, né? Outra vez, na escola dominical, mas pastor, eu fazia isso, eu fazia assim, eu fazia assado. Até um dia que chegou no cantão, eu falei, vem cá, seu marido.
Você estava junto com o dia que eu chamei os dois no Natal? Você lembra, sabe onde que é, né? Aí chamei os dois no cantão. Falei, vem cá. Minha irmã, espera aí. Só tem que maneirar no seu testemunho. Como, pastor? Mas Jesus fez. Falei, minha irmã, você não está contando testemunho. Você está se tiprodeando o que você já fez. Se eu sou digamos que você, vou dar um exemplo, um traficante. O cara vai chegar aqui e falar, irmãos, eu matava mesmo, eu sentava o dedo. Espera aí, está errado. Eu tenho que falar, irmãos, eu vivi uma vida, tive problema com a justiça, eu vivia na marginalidade da sociedade, né? Já cometi homicídio, mas o Senhor me perdoou e hoje eu estou aqui para servir a Deus. Mas a mulher, ela já tinha tido caso com mulher, já tinha tido caso com mais de 50 homens, sim, a quantidade de testemunho que ela contou, que ela fazia, deu para contar mais de 50 homens diferentes. Ela já tinha ficado com ele, certo? E o marido baixava a cabeça. Eu cheguei para irmã, para com isso. Jesus não te libertou? Esquece seu passado, fala que Jesus te libertou, mas não dá detalhes não, porque é humilhante para o seu marido. A mulher ganha a oportunidade, eu já fui prostituta e hoje sou esposa de presidente. Para isso, irmãos. Para com isso, você trazer o pecado para dentro da igreja. Aí o pessoal olha para o coitado do marido da mulher, ele abaixa a cabeça e fica, oh, Jesus, misericórdia. Onde que eu entrei? Está casado, agora tem que aguentar. Isso, pastor. Então, isso tem que ser barrado. Aí o camarada vem para a igreja no secularismo, né? Vem para mim e fala que gosta de tatuagem, que vai continuar fazendo tatuagem. Porque não existe uma lei que ele precisa obedecer. O cara vem fumando, quer continuar fumando. O cara cheira a sua farinha, quer continuar cheirando a família, e quer ser chamado de irmão. O camarada vem lá com prática homoafetiva e querem continuar dentro da igreja com prática homoafetiva. Não foram libertos. E existem defensores. Aliás, já tem fundado a igreja. Assim. Já tem igreja. Em Belo Horizonte tem igrejas. Tem aí seus defensores na mídia social que estão falando e provando de toda e qualquer maneira que isso é errado. Fizeram uma Bíblia para eles. Sabe disso, né, pastor Samuel? Uma Bíblia chamada Graça sobre Graça. Todos os versículos da Bíblia nossa que fala contra a homossexualidade foram removidos. É a Bíblia chamada Graça sobre Graça e dando um certo apoio a relacionamentos homoafetivos. Irmãos, nós temos que ser defensores do Evangelho, irmãos. Conhecer as Escrituras. Porque esses sofismas que Satanás tem levantado por aí, a missão uma é destruir e profanar a noiva do Cordeiro. Estão querendo transformar a noiva de Cristo em prostituta. Estão querendo transformar a igreja em Babilônia. É por isso que Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará ainda fé na terra. A fé está sendo banalizada. A Bíblia está sendo banalizada. A Bíblia, eu vou dizer aqui a Bíblia, porque nós, como cristãos, nós não defendemos a Bíblia como deve ser defendida. Vou falar aqui, no Estado Islâmico, se alguém faz uma crítica ao Alcorão, que é a Bíblia deles, o que acontece com a pessoa, pastor Samuel? A situação dele não fica muito boa. É no mínimo 40 chibatadas em praça pública, se não for condenado à morte. Porque os seus governantes têm temor à sua fé. E no Brasil, infelizmente, nós não temos governantes que tenham temor à fé.
ao que dizem que tem. Mas na hora de aprovar as propostas contrárias lá, os que se dizem cristãos às vezes acabam votando em uma coisa antibíblica. São sofisma. E eu estou dizendo e vou dizer mais. Se essa situação continuar do jeito que está, daqui 10, 15 anos, a igreja começa. Eu estou falando igreja, irmão, eu estou falando a igreja verdadeira, eu estou falando nome de Assembleia Batista Quadrangular, Deus é amor. Não, eu estou falando a igreja, a igreja de Cristo que zela pela verdade vai voltar a ser perseguida. Já estamos sendo. Mas nós temos que lutar, temos que defender, temos que lutar em prol do reino de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia, irmãos, ela nos torna humildes. Deus, Ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, não para provar para alguém que conhecemos a palavra de Deus, mas para defender as causas do Evangelho e do Reino de Deus. Tudo o que nós tivermos que fazer, façamos em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Amém. E no próximo domingo estaremos falando, o pastor Samuel